Seja muito bem-vindo ao canal Matrix Mundial. Eu sou o Lucas Neves e hoje trago para vocês o nosso quadro Giro de Notícias, aonde nós trazemos várias informações importantes que estão relacionadas à agenda global. Bem, dentro dessas informações que eu vou trazer para vocês aqui, nós temos alguns destaques que aconteceram nos últimos dias e que a gente precisa atualizar aqui no canal. Eu preciso trazer para vocês a minha contribuição, a minha visão a respeito desses temas. E caso você queira que a gente fale a respeito de outros assuntos, você se sinta à vontade para mandar uma mensagem na nossa caixa de entrada do Facebook, ou no nosso Instagram, ou no nosso Telegram. É mais fácil eu ver as mensagens no Telegram ou na caixa de entrada do Facebook, né? Às vezes no Instagram eu vejo, porque no Instagram eu sou bem leigo mesmo, com redes sociais eu sou bem leigo e quem me ajuda com isso é minha esposa. Então quando ela tem um tempinho, ela me ajuda, né, com isso. Mas se os irmãos tiverem qualquer tema, vocês podem estar sempre mandando para a gente poder fazer aqui o nosso estudo, trazer a nossa análise. Sempre que os irmãos mandam um tema, né, já aconteceu algumas vezes de eu fazer vídeos de sugestão dos irmãos, eu vou me aprofundar a respeito desse tema para trazer aqui para vocês a minha visão e outros fatos relevantes a respeito disso, tá? Então hoje a gente vai trazer algumas questões aqui relacionadas aos pequenos, né, às crianças. A gente vai falar também sobre sinais estranhos no céu, a gente vai falar sobre a Arca da Aliança e a gente vai falar sobre Bill Gates trazendo uma sentença para a humanidade, né? O Bill Gates está trazendo várias sentenças já há muito tempo, ele vem sendo um grande anunciador de desgraça e a gente tem que prestar atenção porque esse cara, ele não é um cara que fala, né, pelos cotovelos, aos quatro ventos. Ele é um doidinho falando, né, olha, eu queria que a humanidade fosse assim. Não, ele é um cara que está usando de todos os seus recursos e influência para poder mudar completamente o mundo em que vivemos. Então a gente tem que prestar atenção no que ele está falando. Então já começando na pauta crianças, né, a rainha dos baixinhos está de volta. Pois é, a Xuxa, que influenciou aí a geração dos nossos pais, por exemplo, e até mesmo dos nossos avós, né, e, enfim, teve ali um grande impacto. Agora ela quer influenciar as novas gerações, porque, ao que tudo indica, ela está trazendo aí, né, músicas para crianças. E é interessante por quê? Porque a Xuxa ela tem um prospecto muito negativo, né, dentro da minha leitura. Ela é um nome bem polêmico, né? O nome da Xuxa sempre esteve ligado ao satanismo, só que com o passar do tempo isso se tornou uma piada, né? Por quê? Porque muitos charlatões vieram a público dizer que eram bruxos da Xuxa, que fizeram iniciação de Xuxa em ritual A, B ou C, ou que fizeram, né, algum tipo de invocação do demônio para que a Xuxa tivesse ali, enfim, sucesso. Ah, Lucas, você duvida disso? Não, eu não duvido disso. Só que hoje, crescido, já entendendo um pouco sobre ocultismo, quando eu vejo muitos desses testemunhos, eu vejo que a grande maioria deles, se não todos, são mentirosos, são farsas, né, são farsescos, são historinhas, são pessoas que estavam ali enganando, né, usando do nome da Xuxa. E, enfim, então isso significa que ela não é ligada ao ocultismo? Muito pelo contrário, na minha visão ela é. Né, ela é sim ligada ao ocultismo, é assim que eu vejo. Mas, por muito tempo, né, isso se tornou uma piada. Hoje se tornou uma piada, as pessoas brincam com isso, com os pactos da Xuxa, justamente por conta de alguns charlatões, justamente por conta de pessoas aí, né, maliciosas, né? E bem, é sabido, além disso, que a Xuxa ela tem algumas mensagens nas suas músicas de trás para frente. Até foi feito também um circo quanto a isso na televisão e as pessoas acabaram levando isso na brincadeira, sendo que isso é algo sério, tá? Satanistas ensinam isso. O Aleister Crowley, ele ensina os seus adeptos a falar para trás, por exemplo, de trás para frente. E a gente vê essas técnicas, né, de falar de trás para frente nas músicas, justamente porque o seu cérebro ele vai receber a mensagem embaralhada, né? Você vai receber a mensagem, é uma palavra sendo dita de trás para frente, só que o seu cérebro ele vai lá e desembaralha. Né? E alguns estudos de psicólogos já provaram isso. E aí essa mensagem, que inicialmente não entraria no seu consciente e seu subconsciente, ela acaba entrando, sem que você perceba. É uma espécie de mensagem subliminar, né? Então Satanás ele tem vários métodos para entrar na tua cabeça. E nas músicas da Xuxa, a gente vê essa técnica sendo usada, né? E bem, agora ela está voltando, ela traz esse novo álbum aí,
né, onde inclusive na capa do álbum, para mim, nós já temos uma imagem que é imprópria para pequenos. Para mim é uma imagem altamente aí, sexual, né, onde ela está com as pernas de fora, chega ali próximo até das nádegas dela, né. Então é uma coisa imprópria para as crianças. E, enfim, não é de hoje, não é novidade que a Xuxa apresente coisas impróprias para as crianças, né? Inclusive, em um programa antigo dela, existem várias apresentações que a gente poderia comentar, mas tem uma que é muito conhecida, onde ela traz uma cantora internacional, que a cantora internacional ela canta uma música ali para as crianças, tá? E na música ela canta o seguinte: Don't want a short dick man. E do inglês para o português, você que entende inglês, você já entendeu, né? Mas do inglês para o português, basicamente, ela está falando, né, a cantora, que ela não quer um homem com a ferramenta pequena. Aí na música ela vai cantando o que ela vai fazendo com esse homem, com a ferramenta desse homem, né? E as crianças lá, durante isso, cantando, dançando, achando o máximo, sem saber, né, naquilo que estavam se metendo. As crianças são inocentes. Então, não foi a primeira vez que a Xuxa teve uma apresentação ali reprovável, né, do conteúdo que estava apresentando para pequenos. E os pequenos, meus amados, são muito influenciáveis. Muito influenciáveis. Se a gente for ver hoje, né, um jovem, ele tem relações muito mais cedo do que gerações anteriores, justamente por conta disso, da sexualização que vem através da cultura, né, que faz os jovens entenderem que isso é correto, que eles têm que praticar isso. Eu vejo o quanto a mente de um pequeno é plástica através dos meus filhos. Eu tenho 2 filhos, um de 1 ano e um de 3. E o meu filho de 3 anos, que já entende um pouco mais das coisas, é impressionante. Ele quer imitar tudo. Tudo. Se eu saio do banheiro e passo um pente no meu cabelo, ele quer passar o pente no cabelo. Se eu saio, quero passar um perfume para sair, ele passa o perfume para sair. Se eu estou em vias de sair, estou colocando meu tênis, ele quer colocar o tênis também. Se eu vou lá e levo, sei lá, alguma coisa para minha esposa, né, faço um agrado para minha esposa, ele quer fazer um agrado também. Então, assim, tudo as crianças querem imitar. Elas estão em fase de aprendizado. Então a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que as nossas crianças estão aprendendo. A própria Bíblia coloca: ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando for velho não se desviará dele. E a gente tem aí gerações, inclusive que a própria Xuxa influenciou, de pessoas altamente sexualizadas, né? Pessoas, enfim, que não entendem o valor da família, que banalizam o sexo e várias outras coisas mais. Não é uma culpa apenas dela, mas ela teve grande participação nisso. E não só em questão, né, sexual, mas em questão ocultista também. É uma prova. Por exemplo, uma música que vem dentro desse álbum dela, que se chama Preto e Branco, né? Eu trago até uma foto aqui de como está a capa no YouTube. A capa está assim, ela vestida de preto e branco, né, e fazendo esse sinal que hoje o pessoal diz que é o sinal do amor, né? Não tem nada a ver com o sinal do amor, tá? É o mesmo sinal que Anton LaVey, satanista, usou e que outros satanistas usaram. Ele representa o bode, ele representa os demônios, tá? Quando a gente estuda a história, a gente vê como os seres alados e com chifres, eles foram venerados durante o curso da história. Então nós temos Bafomé, que hoje é adorado dentro da maçonaria, mas esse é um simbolismo milenar, né? Tanto que você tem Baal e você tem outras entidades que não estão apenas na Bíblia, mas estão em outras culturas antigas, né, que são os mesmos demônios que são cultuados até hoje. Por isso que esse sinal do chifre, né? Então você veja, o preto e branco é óbvio, é simbolismo maçônico, né? Ele tem a ver com o bem e o mal, ele tem a ver ali, inclusive, com o simbolismo que é usado na maçonaria para iniciação de rituais, né? E para trazer essa nova fase dela, ela foi na televisão usando brincos com 666. E eu fui ver o pessoal nas redes sociais, o pessoal brincando com isso, o pessoal achando um barato, achando um máximo. Nossa, a Xuxa voltou com um pacto, agora o mundo está ao normal, vai tudo voltar ao normal, que coisa maravilhosa. É como eu disse, as gerações dos nossos pais, né, a nossa própria geração, eu tenho 30, foi influenciada pela Xuxa.
Então, certas coisas hoje viraram piada. As pessoas não levam mais a sério. As pessoas estão ficando cada vez mais nihilistas, né? E isso não é bom. Isso não é bom. Isso está levando as pessoas direto para a iniquidade, né? Antes de continuar aqui com o nosso giro de notícias, eu quero trazer as últimas contribuições que nós recebemos através da nossa chave Pix para a manutenção, para a continuidade do nosso trabalho. É através ao apoio dos irmãos que nós podemos continuar aqui com o Matrix Mundial todos os meses. E desde o último vídeo nós recebemos 2 contribuições que foram dos irmãos Rafael Dibe, que é um contribuidor fiel e traz uma contribuição generosa, e Fernando Macedo, que também é um contribuidor fiel do canal Matrix Mundial. Se você também quer ajudar este trabalho, como esses irmãos, nós temos aqui na sua tela a nossa chave Pix, que você pode contribuir com qualquer valor, e também temos outros métodos na descrição, como o PayPal, por exemplo, caso você queira usar o cartão de crédito ou esteja fora do Brasil, ou até mesmo a nossa conta bancária, ok? Todo valor é extremamente necessário para que nós possamos continuar com esse trabalho. Contamos com a sua ajuda. Meu muito obrigado. Segue o vídeo. Então vamos passar para outra pauta, saindo dos pequenos, né, que a gente tem que prestar muita atenção nos nossos pequenos. É ataque de todo lado, é ataque biológico, é ataque à alminha deles, à mentezinha deles. Então nós que somos pais, nós temos que prestar muita atenção nisso aí, né, e temos que denunciar o que está acontecendo no mundo aí. Outra pauta que eu trago para você são sinais estranhos no céu. Primeiro nós tivemos aí esse sinal espiral que foi visto no Reino Unido e em outros países também. E, enfim, é algo estranho, né? Alguns tentaram teorizar que isso aqui se trata de combustível de foguete. Olha, eu particularmente não sei o que é isso, mas eu acredito que não seja combustível de foguete, né? Porque senão o nosso céu teria espiral para tudo que é canto, né? Não seria algo tão raro ver uma coisa dessa, mas nós estamos vendo, nós não sabemos o que é. Alguns teorizam que isso aqui tem a ver com HAARP, não duvidaria, né? Inclusive, esse sinal aqui, ele não é estranho para mim, tá? Esses dias eu estava estudando alguma coisa relacionada ao ocultismo e eu vi esse sinal, mas agora eu não me lembro exatamente o que é. Então, pode ser o HAARP, pode ser a abertura de um portal, tem tanta coisa doida acontecendo no mundo que a gente não pode descartar nada. Mas a verdade é que a gente não sabe o que é, mas a grande maioria dos jornais aí internacionais noticiaram isso. Então, não é qualquer coisa. Fora isso, nós tivemos também, veja só, recentemente aí um eclipse que formou chifres. Olha que interessante, né? E existem muitas coisas acontecendo aí depois desse eclipse no mundo, muitos eventos catastróficos. E eu venho colocando para vocês aqui a relação de grandes sinais aí que acontecem no céu com rituais ocultistas, né? Desde a antiguidade eles utilizam eclipses, eles utilizam aí de quando aparecem estrelas no céu, por exemplo. É sabido que Sírius, que é a estrela mais brilhante no céu e que inclusive foi aí venerada por vários povos antigos, inclusive os ocultistas, alguns deles colocam que os anjos caídos vêm de lá, né? Bem, Sírius aparece apenas em um determinado momento do ano e certos povos antigos esperavam esse momento do ano chegar para realizar rituais, né? Muitos monumentos foram construídos para que esses rituais fossem feitos alinhados a Sírios, por exemplo. Então você tem ali templos onde você consegue ver Sírios no céu perfeitamente, alinhados com Sírios perfeitamente e por aí vai. Então, assim, estou dando aqui um exemplo para você, mas existem vários. Então, fenômenos celestiais são usados para rituais e esse aqui é um fenômeno bem interessante, né? Onde nós temos aqui esse eclipse com as nuvens formando um chifre, né? E antes de passar para o próximo tema, é importante dizer que a Bíblia coloca que haverão sinais e sinais no céu, né? Antes do fim de todas as coisas, antes do Apocalipse. Agora, a Bíblia não estabelece de onde vêm esses sinais, tá? Em alguns eventos é dito que o Criador vai fazer, como por exemplo na ira lá, que o céu vai se abrir, né, e o sol vai ficar negro como saco de silício, mas em certos textos, como por exemplo haverão sinais no céu e etc., não diz qual é a origem desses sinais, nesse caso aqui específico, nessa profecia específica. Então, eu acredito na minha visão, dentro daquilo que eu estudo, que haverão sinais no céu sim, por exemplo, vindo dos ocultistas,
né, dos anjos caídos, com o auxílio do harp, por exemplo, para poder enganar as pessoas. E haverão também sinais no céu aí conduzidos pelo Criador que vão deixar muito claro que nós estamos vivendo em um momento decisivo, né? Então, assim, nós não podemos desconsiderar esses eventos celestiais, pois eles são importantes e são sinais dos tempos. Agora, partindo para o próximo tema, Arca da Aliança encontrada. Pois é, isso aí sacudiu o mundo, né? Porque recentemente foi discutido sobre os arquivos secretos da CIA que afirmam que a Arca da Aliança foi encontrada. Poucas pessoas entraram no âmago disso, né, de como essa Arca da Aliança foi encontrada, mas isso é algo que eu já estou estudando há algum tempo a respeito das experiências realizadas no século XX pelo governo americano e por outros governos. Na ocasião, né, daquilo que esses documentos colocam, veja só, nós estamos falando, em primeiro lugar, para deixar muito claro, tá, de um Estado-nação. Então, o que eu vou falar para você não é roteiro de filme, é um Estado-nação procurando técnicas sobrenaturais para obter poder, tá? Então, assim, na ocasião, a Arca da Aliança foi encontrada em um programa de visualização remota, tá? E esse programa de visualização remota, o que é, Lucas? Basicamente, são indivíduos que eles tinham ali uma projeção astral, vamos colocar assim. Eles saíam do seu corpo e eles podiam estar em qualquer região do mundo. Você sabe quem que faz isso, antes de você dar risada? Os satanistas. Os satanistas fazem isso. Inclusive, eu li até mesmo um livro que foi feito por um teólogo americano que ele fala a respeito dessas experiências e também fala a respeito de como isso não é semelhante, é a mesma coisa que os ocultistas faziam na história. Então, essas visualizações remotas, né, deram ao exército americano, por exemplo, bases militares da antiga União Soviética durante a Guerra Fria e etc. Então isso foi bastante usado e depois eles jogaram para debaixo do tapete, né? Mas, basicamente, eles disseram que a Arca da Aliança foi encontrada. É interessante por quê? Porque o governo americano explorou isso, explorou modificações genéticas também no século XX, explorou a manipulação climática, explorou um monte de coisa, e algumas dessas coisas são admitidas publicamente e outras não. Né? Hoje, por exemplo, as modificações genéticas, elas são admitidas publicamente, só que são apresentadas para nós de uma maneira bonitinha. Você vai usar essa modificação genética aqui, mas é para te salvar de uma doença, certo? E também a geoengenharia está começando a ser apresentada para o pessoal. Olha, isso aqui é maravilhoso. A gente está vivendo num mundo do aquecimento global que já era para ter acabado nos anos 2000, né, de acordo com Al Gore. Mas, para salvar o mundo desse aquecimento global, né, onde o nível da água não muda nas geleiras lá há muito tempo, o que vem sendo dito é uma mentira, porque o nível da água não vem mudando porcaria nenhuma, nós temos que salvar o mundo dessa mudança climática que não existe, desses incêndios aí que começam nas florestas e que muitas vezes vêm de laser ou de drone, né? Nós temos que salvar o mundo dos problemas climáticos através da modificação do nosso clima, bloqueando o sol, jogando plástico na atmosfera, jogando nanotecnologia na atmosfera. É assim que a gente vai salvar a humanidade, né? Então, basicamente, algumas dessas experiências hoje a gente vê, né, como elas são admitidas e como os globalistas, né, os senhores do mundo estão tentando empurrar isso goela abaixo das pessoas. Outras foram jogadas para debaixo do tapete, como se, enfim, isso aí é uma bobagem, mas não é bobagem. Muitos indivíduos passaram, né, dentro dessas experiências aí, por exemplo, da visualização remota e trouxeram muitos resultados significativos. E por que eles conseguiram fazer isso? Porque nós temos superpoderes? Não, porque é comunicação com o demônio. Basicamente é isso, tá? Os demônios é que realizam todo esse teatro, que brincam com a mente da pessoa através dessas meditações, né? O próprio Carl Jung, ele fala, né, sobre as meditações, como elas podem afetar você, como você pode, dentro das meditações, se conectar
com os seres que estão na árvore da vida da Cabala, né? Enfim, tanto no lado bom quanto no lado ruim, tá? Você pode conectar tanto no caminho da luz da Cabala quanto nas clipotes. Então, enfim, para mim, como eu não enxergo que existe demônio bom e demônio ruim, se você está vendo ele de luz ou ele todo, né, trevoso, para mim é demônio do mesmo jeito. Então, seja de um lado ou do outro da Cabala, se você está se comunicando com esses seres, você está tendo a comunicação com o demônio mesmo. E tem irmãos aqui que, enfim, acompanham o nosso trabalho, que simpatizam com a Cabala. Meus amados, aqui não é lugar para vocês. Tá? Aqui eu vou bater em feitiçaria, e se vocês não gostam disso aí, infelizmente, não é comigo, né? O meu criador, ele condena a feitiçaria. Então não tem como você aceitar a Bíblia e aí você começar a ser simpatizante do judaísmo e inclusive de práticas esotéricas e começar a aceitar a Cabala, a Zohar e o caramba. Se você quiser, fique à vontade, mas aqui você não vai achar guarida não, ok? Muito bem, meus amados, vamos passar aqui para a última pauta, que é a seguinte, uma reportagem do The People's Voice. Bill Gates, a maioria da população global se tornará obsoleta em 10 anos. Bem, essa matéria ela se baseia em uma entrevista recente do Gates no Jimmy Fallon, que basicamente é o Danilo Gentili lá dos Estados Unidos da América, se não me engano, o The Tonight Show dele, que passa na NBC, é o maior talk show do mundo. E o Bill Gates lá, ele estava dando algumas previsões, ele basicamente disse que nós seremos substituídos porque a inteligência artificial executará tarefas que atualmente exigem habilidades humanas. Só que aí ele bate e assopra, né? Ele fala que nós seremos substituídos, mas ele diz, não, haverão aí novos empregos. Sim, haverão novos empregos para aqueles que aceitarem esse sistema tecnocrático deles, não é para todo mundo. O próprio Gates já deixou muito claro que ele possui sim a pretensão, e outros que estão junto com ele nessa agenda globalista também possuem a mesma pretensão, de eliminar grande parte da população mundial. E o Gates, inclusive, ele fala muito sobre os países do terceiro mundo, a capacidade que eles têm e a necessidade, né, que se coloca de eliminar pessoas nos países do terceiro mundo. Então isso não é teoria da conspiração, ele já falou isso no TED Talks, ele já falou isso em entrevistas, ele já falou isso em várias oportunidades, né? Então nós temos aqui o cara que é o grande promotor da Agenda 2030, que tem aí hoje, né, não só o poder através do dinheiro, mas que tem aí a válvula da comida nas mãos, né? Ele pode fechar, pode abrir essa válvula, né? Porque ele tem grande parte das terras hoje nos Estados Unidos e em outras regiões do mundo, terras agrícolas. Esse cara está falando que nós seremos substituídos. Pois é. Meus amados, nós estamos vivendo na quarta revolução industrial, né? E dentro dessa quarta revolução industrial, o que nós temos? Nós temos uma população mundial cada vez mais envelhecida, que não é ideal para a mão de obra, né, de trabalho, uma população cada vez mais infértil e uma população que eles dizem que querem substituir e usarão, e já estão usando inclusive, para os seus experimentos. É o que restou para nós, né? 8 bilhões de pessoas sendo aí perfeitas para experimentos de bioengenharia através de crises que são geradas. Vocês entendem o que eu estou falando. Então se testa grafeno, se testa microchip, se testa smart dust, se testa tudo com essa população agora, né? E cria situações, porque você não pode acordar esse monstro tem que continuar dormindo, ignorante, alienado. Então você cria situações, você deixa essa população burra, você vai jogando um monte de veneno em cima dessa população, você vai colocando veneno na comida, você vai testando tecnologias genômicas que eles não vão testar neles, tá? Eles querem a tecnologia aprimoradinha já, né? Para, inclusive, de maneira gradual, de maneira também muito, como eu poderia dizer, muito conveniente, além de testar e aprimorar tecnologias, reduzir a população mundial. Então, meus amados, esse é o vídeo que eu trago para vocês hoje, né? Para quem acha que o apocalipse é uma teoria da conspiração, essas notícias comprovam que não, o nosso canal comprova que não, a nossa realidade comprova que não, né? O apocalipse é algo que está em vias de ocorrer.
Tá? O apocalipse está em vias de ocorrer, tem muita coisa grande acontecendo no mundo. Cada vez mais as pessoas estão perdendo a fé, cada vez mais as pessoas não encontram, né, nas profecias bíblicas um sentido e uma verdade, porque o mundo está tornando as pessoas cada vez mais nihilistas, céticas, materialistas, cientificistas, tornando as pessoas completamente relativistas dentro do ponto da moral, por exemplo, afastando as pessoas do Criador, né? E isso é algo que eles planejam há muito tempo. O próprio Albert Pike, ele não colocou naquela carta de 1800 que no contexto da Terceira Guerra Mundial viriam ali os nihilistas, o nihilismo ia tomar conta da sociedade. Então é isso, as pessoas estão cada vez mais descrentes de religião, e quando eu coloco religião, não estou falando de institucionalidade. Eu estou falando de pessoas acreditando no Criador, de conexão com o Pai, tá? Então, descrentes de religião, descrentes do sistema político, descrentes do sistema, né, econômico, descrentes de tudo. As pessoas hoje estão isso, no Brasil e no mundo, cada vez mais, né? Então está se criando uma massa de pessoas descrentes, céticas de tudo, céticas da própria realidade, céticas do óbvio, porque muitas coisas que eu estou trazendo para vocês aqui, né, nós vemos de maneira escancarada. Eu só venho aqui e trago, muitas vezes, uma análise mais profunda. Então, as pessoas, né, estão aí céticas do óbvio, céticas daquilo que está a um palmo dos olhos, não conseguem enxergar. E isso é um movimento dessa elite mundial satânica que visa corromper a humanidade. Nós temos que resistir, temos que pregar a verdade, temos que anunciar o Evangelho, pois estamos vivendo em um período decisivo. Eu sou Lucas Neves, trazendo para você esta edição do Giro de Notícias. Muito obrigado a você que me acompanhou até aqui, e até o próximo vídeo, se assim o Eterno permitir.